Meus irmãos, bom dia! Nós seguimos no isolamento social em decorrência da pandemia do coronavírus e, portanto, com as nossas atividades presenciais suspensas, e vamos seguindo utilizando das mídias sociais, do canal do YouTube, do Facebook, do Instagram, também da Rádio 98, para dar provisão teológica à igreja. E nesta manhã, nessa devocional da Escola Dominical, eu quero lhe convidar a abrir a Escritura lá na Poesia dos Hebreus, Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9 até o versículo 12, é o texto para nossa instrução nesta manhã. Veja comigo aí, Eclesiastes capítulo 4, verso do 9 até o 12, a palavra de Deus nos diz assim: melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Muito bem, nós temos tido conhecimento de que o isolamento social tem aumentado o número de divórcios. Isso começou lá na China e segue uma agenda que também já chegou em nosso país. Proporcionalmente, tem aumentado também a violência doméstica, o fato das pessoas estarem se reinventando e passaram a conviver durante um tempo mais prolongado, tem afetado muito as relações, de forma especial. Alguns casamentos têm mergulhado numa crise sem precedentes. E eu quero fazer uso desse texto da Escritura nessa manhã para falar um pouco sobre a importância da preservação, da manutenção daquele que é o nosso maior patrimônio, que é efetivamente a família. E a sociedade, o próprio Estado brasileiro, reconhecem e definem muitas formas de relação como sendo um casamento ou uma relação estável. Por exemplo, o Estado reconhece a chamada relação homoafetiva. O Estado reconhece também a relação poliafetiva. O casamento é também definido do ponto de vista jurídico como um contrato. E esse contrato ele pode ser de comunhão universal de bens, e nesse caso todos os bens e dívidas adquiridos pelos cônjuges antes ou depois do casamento integram o patrimônio comum. O casamento pode ser também por comunhão parcial de bens, nesse caso compartilha-se apenas aquilo que for adquirido enquanto durar a relação conjugal. O casamento, do ponto de vista de contrato, ele pode ser por separação total de bens. Nesse caso, cada cônjuge mantém o seu patrimônio próprio, tenha sido ele adquirido antes ou durante a relação conjugal. E o menos conhecido de todos os contratos, que é a participação final nos aquestos. Deixa eu explicar para você o que é que isso significa na prática. A ideia é de que o cônjuge que participou com mais recursos para comprar uma casa, por exemplo, permanece como detentor da maior parte do patrimônio. Contudo, nos interessa saber a Bíblia e como a Bíblia define o casamento. E o casamento, numa perspectiva bíblica, é uma aliança indissolúvel, monogâmica e heterossexual. De fato, há muitas formas de se compreender uma relação matrimonial,
o texto bíblico do livro do Eclesiastes sinaliza uma definição que nós devemos considerar no mínimo como curiosa. O casamento aqui ele pode ser visto em Eclesiastes capítulo 4, como no texto lido, como uma agência de cooperação. O casamento como uma agência de cooperação, ele precisa ser visto no primeiro momento como uma agência de cooperação mútua. Veja, o texto de Eclesiastes capítulo 4, verso 9 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Importa-nos, inicialmente, compreendermos o significado da palavra mútuo. Mútuo aqui é um adjetivo masculino que classifica algo que acontece reciprocamente entre duas ou mais pessoas. Especificamente aqui, como na passagem lida, a ideia é do valor do companheirismo entre um homem e uma mulher apenas. Esta necessidade, ela é percebida inicialmente nas primeiras páginas da Escritura, num drama vivido pelo homem antes da criação da mulher. Se você for ler a sua Bíblia, lá no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 26, também capítulo 2, versos 18 a 23, você vai compreender um pouco desta relação e de necessidade do casamento como uma agência de cooperação mútua. Veja, Gênesis capítulo 1, verso 26, também o 2, a partir do 18 ao 23, diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos, mas para o homem, diz a Escritura, não havia ou não se achava um auxiliador a que ele fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Nós precisamos de compreender que o casamento como agência de cooperação mútua revela algumas vantagens dos casados sobre os solteiros. E a primeira vantagem que os casados têm sobre o solteiro nessa relação de conceito do casamento como agência de cooperação mútua é que eles podem cooperar no estabelecimento do patrimônio material. Se você olhar para o texto lá do Eclesiastes capítulo 4, verso 9, você vai perceber isso comigo. Veja, Eclesiastes 4, 9 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. A ideia de paga do trabalho aqui, como no registro textual, tem uma relação com a construção do patrimônio material familiar. Você já parou para pensar quantas coisas um casal pode, durante a vida conjugal, construir juntos? Você já parou para pensar nesta
realidade, agora olhando para a figura do solteiro, você percebe que há, de fato, quando há uma organização, sobretudo orçamentária, a possibilidade de que o casal possa avançar economicamente falando? Por isso, o casamento como uma agência de cooperação mútua, ela traz vantagem para os casados em detrimento dos solteiros, já que eles podem juntar patrimônio se eles forem disciplinados e tiverem toda uma educação financeira amparada pela execução de um planejamento financeiro. Mas o casamento como agência de cooperação mútua, ele traz também ao casal a possibilidade do estabelecimento do patrimônio imaterial. Veja, nós falamos inicialmente sobre patrimônio material, agora nós estamos discorrendo sobre o casamento como agência de cooperação mútua e a sua finalidade na construção do patrimônio imaterial. Daí nós precisamos de compreender o conceito de patrimônio imaterial. Deixa eu explicar para você. O patrimônio material é o conjunto de bens que tem valor, mas que não tem preço, porque não são negociáveis. Este patrimônio reúne conhecimentos, práticas e modos de vida e de expressão e é transmitido de geração a geração. Então veja que o casamento como agência de cooperação mútua, ele facilita a construção do patrimônio material pela educação financeira, mas ele vai facilitar também a construção de um patrimônio imaterial, que são aqueles valores que não são negociáveis, que não estão na mesa da negociação e que são ajuntados a partir daquele momento que os dois se tornam um. E os filhos são efetivamente os grandes beneficiários desse compêndio de cultura que os pais vão depositar sobre eles. Então, o casamento como agência de cooperação mútua, ele facilita a construção de patrimônio material, ele facilita a construção de patrimônio imaterial, mas ele também é o espaço da troca de experiência que só se vive nessa condição presente. E é importante que se diga que a Bíblia ensina que após a morte e ressurreição não haverá mais casamento. Se você abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 22, verso 30, você vai compreender o que é que eu estou falando. A Escritura lá nos diz assim: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como anjos do céu. O casamento como agência de cooperação mútua favorece os cônjuges na construção do patrimônio material, do patrimônio imaterial e na experiência que só pode ser desfrutada nessa condição efêmera. Portanto, eu quero dar um aviso para você que é solteiro. Você deve se apressar em escolher o seu cônjuge, sobretudo você que é crente, que você deve escolher no Senhor, porque caso você parta para a eternidade, você vai partir sem essa experiência e lá também você não terá. É importante que se diga isso, considerando também aquilo que a Escritura recomenda ao homem. Homem aqui não somente no sentido de gênero, a figura masculina, mas de forma especial como gênero humano, de uma forma geral. Há uma recomendação na Escritura de que o homem se case e ele parta para essa experiência de uma relação de aliança indissolúvel e heterossexual. Veja, Gênesis capítulo 2, verso 24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então nós já aprendemos nessa primeira lição, em Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9, também parte do versículo 10, que o casamento como agência de cooperação mútua, ele é o espaço para a construção de patrimônio material, e de forma especial é o lugar onde
essa experiência singular só pode ser experimentada aqui. Mas há um segundo aspecto e uma segunda lição nesta manhã, nesse texto, e eu quero lhe convidar agora, debruçado sobre a sua Bíblia, a acompanhar a leitura de Eclesiastes capítulo 4, versos 10 e 11, porque aqui nós vamos encontrar um outro conceito dentro desse tema geral do casamento como agência de cooperação mútua. Veja, Eclesiastes capítulo 4, versos 10 e 11 diz: porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Quero falar com você agora sobre o casamento como uma agência de cooperação relacional. E a ideia aqui se assemelha a um conceito de um sindicato, que é utilizado para referir-se a grupo de pessoas que compartilham espaço em comum e se reúnem com fins solidários entre si. A palavra sindicato tem origem no grego syndiké, que significa justo, protetor, e começou a ser utilizada a partir dos fenômenos causados pela Revolução Industrial e pelo surgimento de empresas industriais na Grã-Bretanha e em outros países europeus. É bastante comum em muitos sindicatos a utilização da frase "juntos somos mais fortes". E a ideia é de estabelecer o valor da cooperação. O conceito gira em torno da solidariedade e dependência recíproca, aqui no caso da família. Aqui deve-se considerar também a chegada dos filhos como uma bênção da parte de Deus, diferentemente daquilo que a sociedade tem preconizado. É importante que, voltados para a Escritura, percebamos que a Bíblia define os filhos como herança do Senhor. E eles chegam para contribuir e para cooperar. Veja, Salmo 127, do 3 ao 5 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Perceba comigo que o casamento como uma agência de cooperação relacional exige da família cumplicidade, altruísmo, empatia, solidariedade, humildade e o próprio compartilhamento de vida. Devemos pensar que os filhos, nesse processo, nesse ajuntamento, eles não são coadjuvantes. Eles fazem parte do elenco principal na construção das narrativas que solidificam a relação familiar. Então deve-se parar com essa ideia de que os filhos estão em casa para serem servidos. Eles fazem parte do elenco principal e precisam assumir tarefas que eles possam desenvolver até mesmo para participar da organização da casa. É importante que pensemos que o casamento como uma agência de cooperação relacional, ele traz um conceito de uma família que é cúmplice, de uma família que é altruísta no sentido do seu clã, de uma família que tem empatia, que partilha os valores da solidariedade, da humildade, que remonta o conceito e a necessidade do reconhecimento do erro, muitas vezes, e do compartilhamento de vida, que vai construindo, solidificando e estreitando as relações, fazendo dessa família efetivamente uma família segundo o padrão de Deus. Então, nesses dias de pandemia e, sobretudo, quando estamos mais tempo juntos, há de se aproveitar esse tempo com utilidade. Pensar em utilizar o tempo de maneira útil
de fato perceber a importância da qualidade que deve se atribuir a esse tempo. E esta é de fato uma oportunidade que temos para o estreitamento e tratamento das nossas relações. É possível que algumas famílias nunca estiveram tanto tempo juntas como nesses dias de isolamento social. Por isso, aproveite e faça desse tempo um período da sua vida e da sua família, no seu casamento, na sua relação com os seus filhos, que possa ficar marcado beneficamente para o resto da sua história, para o resto da história da sua família na construção dos relacionamentos. Mas o texto segue, e agora, Eclesiastes capítulo 4, verso número 12, o último versículo da exposição, dessa breve reflexão para a escola dominical dessa manhã. Veja agora, capítulo 4, verso de número 12, nós vamos perceber que o casamento também, ele pode ser definido como uma agência de cooperação espiritual. Eclesiastes capítulo 4, verso 12 diz: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Algumas pessoas veem nesta passagem uma referência a um filho que nasce como produto do relacionamento do casal. E isso, de maneira alguma, deixa de ser verdadeiro. Nós sabemos que a proporção que a família cresce, ela se fortalece. E a chegada dos filhos é definida na Escritura como recebimento de uma herança e bem-aventurança que vem dos céus. Contudo, deve-se interpretar esta passagem olhando para os céus e não para a terra. Salomão declama uma linda poesia cujo objetivo é discorrer acerca da força de um casamento ou de qualquer aliança humana quando Deus é o fio mestre que faz com que o cordão seja triplo. Do ponto de vista humano, nós devemos reafirmar que sem a presença de Deus na relação conjugal, o casamento sucumbirá diante, por exemplo, da inexperiência dos casais muito jovens, das crises e divergências de propósitos muito comuns quando se inicia uma relação muito cedo, por exemplo. Nós precisamos de pensar que o que sustenta uma relação é o fio de ouro que o autor utiliza de forma poética como meio de expressar a fonte de segurança e unidade familiar. Este fio dourado aqui é um símbolo cuja realidade é a presença de Cristo, que é a base de uma família sólida, cuja casa é edificada na rocha, ou seja, nos seus próprios ensinos. É por isso que o poeta, inspirado pelo Espírito Santo, no registro da poesia, Eclesiastes capítulo 4, verso 12, disse: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Nós iniciamos esta breve devocional da nossa escola dominical definindo algumas formas de relacionamento conjugal que são considerados como casamento ou como união estável em nosso país. E eu quero concluir ratificando o conceito de casamento, cuja definição, segundo a Bíblia, é de uma aliança indissolúvel, monogâmica e heterossexual. É importante que se reafirme, nesse tempo de crise conceitual acerca do que é de fato a família, segundo a Bíblia, que é este o padrão de família que, segundo o Senhor Jesus, permanece firme e inabalável, não obstante
aos intempéries. E é exatamente isso que ele ensina lá no final do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, versos 24 e 25, Jesus descreve uma família cuja família compreendeu o valor da Escritura, comparando-a a uma casa que foi edificada sobre a rocha. Veja Mateus 7, 24 e 25, diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Eu quero concluir a mensagem nesta manhã, nesta devocional de escola dominical, fazendo um apelo a você. Não permita que a sua família ou que o seu casamento engrosse as pesquisas e os índices de relações que estão se dissolvendo em decorrência do isolamento social e de uma convivência mais aproximada. Você precisa de alguns recursos que são fundamentais para a preservação da sua casa. O primeiro deles é oração. Você precisa orar por seu casamento. Você que é mulher crente, cujo marido é descrente, ore por ele, para que Deus converta o seu coração. Você que é marido crente, que tem uma esposa crente ou descrente, ore por ela, para que Deus manifeste a sua graça na conversão daquelas que ainda não compreenderam a verdade da Escritura e na adequação dos valores da verdade àquelas que já afirmaram publicamente um compromisso com o Senhor. Então, a primeira receita para você preservar a sua família estável é a oração. Ore, se curve, se dobre, se humilhe diante de Deus, peça a Ele perdão e tenha humildade de reconhecer que você também erra. Então, esta é a primeira receita, é a oração. A segunda receita é a compreensão. E a compreensão, nesse momento, passa pela percepção que você deve ter da necessidade de ressignificar o seu tempo e de reinventar-se para lidar com toda essa situação contrária que nós estamos vivendo. Você não pode manter a mesma agenda que você tinha quando não havia isolamento. É necessário de utilizar alguns recursos que estejam disponíveis para que a sua relação seja preservada. Utilize de meios que possa promover entretenimento, que possa aguçar o seu nível de cultura e de espiritualidade, estreitando a sua relação com Deus. Por fim, tenha paciência, porque Deus tem paciência conosco. A relação de casamento, ela é um modelo de uma relação que nós enxergamos na Escritura como uma relação vertical. A nossa relação, ela é apenas uma representação tosca da relação que Deus, como marido, Cristo como noivo, tem com a sua igreja. Então, para que esta relação que Ele como noivo estabeleceu comigo e com você, que somos a sua noiva, a sua igreja que está sendo preparada para as bodas, para que ela seja mantida e preservada, Ele renova sobre nós todas as manhãs as suas misericórdias que são sem fim. Então eu quero pedir a você, seja misericordioso. Quero pedir a você, mulher, seja misericordiosa. Exerça a longanimidade. Tenha paciência e faça desse momento da sua vida de isolamento social um momento em que a sua relação com seu marido
e com seus filhos, a sua relação familiar possa se estreitar através de experiência que possa promover a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha oração e súplica, então, é que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, pois, abençoe a sua vida e a sua família.